Uma boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos à transmissão do nosso culto neste domingo de Páscoa. Vamos agora estar em atitude de oração silenciosa, enquanto é entoado um prelúdio. Mais uma vez, boa noite a você que nos assiste e acompanha a transmissão deste culto. Iremos agora fazer uma oração pedindo ao Senhor pela continuidade do mesmo, pelos louvores que serão aqui entoados. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças por sua misericórdia nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio à crise, o teu povo se reúne para louvar e engrandecer o nome do Senhor, bem como para ouvir, ó Pai, da tua santa palavra. Te peço pelos louvores que serão aqui entoados, que seja como aroma suave, ó Pai, ao Senhor. E te peço também que a tua palavra, a mensagem, encontre abrigo, ó Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Pois bem, irmãos, vamos dar início aos louvores dessa noite, entoando o cântico de número 89 do cantor cristão, O Poder do Sangue. Pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Pois bem, dando continuidade, vamos entoar agora o cântico de número 101, Ressurgiu. Cristo
Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E para sempre reinará. Gratos hinos entoai. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores pra salvar. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Leremos os versículos de 1 a 10. Você pode acompanhar esta leitura tanto em sua Bíblia, como também será projetada aqui na tela. Logo após a leitura, nosso amado irmão Sebastião fará uma oração agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra. Mateus capítulo 28. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, Senhor. O Senhor nos concede fazer esse culto, meu Pai, através desse aplicativo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, abençoando toda a tua igreja. Que o Senhor possa estar curando, meu Pai, as pessoas. Que o Senhor possa estar confortando as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão doentes. Principalmente, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por necessidade, Senhor. Obrigado pela palavra lida, meu Pai, nesse momento. E que o Senhor possa estar nos confortando, nos alimentando, Senhor, através de logo mais essa pregação que o pastor Gildo está fazendo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigado ao irmão Sebastião pela oração. Nesse momento, teremos uma participação especial, um louvor que será entoado por mim, Gilber, e pelo pastor Gildo. Foi tão triste ver em teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver em teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Desta vez, entoaremos o hino de número 112 do nosso cantão cristão, Vencendo Vem Jesus. Entoe juntamente conosco. Já refúgio a glória eterna de Jesus.
sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o Rei Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Mesmo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Feito a fim entronizado, as nações a de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, teremos agora um momento missionário com a irmã Kessia. No momento missionário de hoje eu vou falar sobre um artigo do Portas Abertas que menciona a dificuldade dos cristãos perseguidos em celebrarem a Páscoa. Como a gente sabe, a celebração da Páscoa teve início com a libertação do povo de Israel do Egito, onde Deus instituiu esse memorial para que o povo estivesse comemorando esse grande feito que ele realizou. Todavia, com a vinda de Cristo ao mundo, a Páscoa ganhou um novo significado para nós cristãos. A gente comemora a morte e ressurreição de Cristo. Por essa data ser carregada de significado, é uma data que o inimigo tem usado muito para atacar a igreja que está reunida, principalmente nos países perseguidos. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos tivemos vários exemplos de ataques a cristãos na data de Páscoa. O maior e mais recente ocorreu no ano passado, em 21 de abril, no Sri Lanka, quando 259 pessoas morreram e 500 ficaram feridas. O ataque foi coordenado pelo Estado Islâmico em 3 igrejas e 3 hotéis, onde a data estava sendo celebrada. E esses cristãos sofreram muito nesse período, porque não somente eles sofreram com a perda física do local, com a perda de vidas de outros irmãos e parentes, como também eles são marcados pelo resto da vida. O que é incrível de se notar é que, surpreendentemente, a experiência transforma esses cristãos de uma maneira positiva. Deus tem usado o mal e transformado em bem. Um exemplo disso é um cristão chamado Vel, que o nome foi modificado por questões de sigilo e proteção para ele, mas ele conta que perdeu 1/3 da família e, mesmo assim, ele continua afirmando o quanto Deus é bom. Ele diz assim: perder alguém machuca, mas eles não foram mortos, foram semeados. Afinal, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meu filho, irmã e cunhado morreram, mas serão ressuscitados com Cristo naquele dia. Deus é bom, Deus é grande. Meu filho foi meu por 13 anos, mas ele é do Senhor para sempre. E a partir daquele momento ele decidiu dedicar a vida dele ao ministério. Afinal, como ele falou, ele é um zero e Jesus é tudo.
Entre várias histórias compartilhadas por familiares dessas vítimas do atentado, também é possível identificar a disposição em continuar compartilhando o Evangelho apesar de tudo, principalmente com aqueles que ainda não conhecem Cristo. Muitos dos que morreram pareciam estar preparados para esse dia e dispostos a entregar completamente as suas vidas a Cristo. Isso é muito perceptível na fala dos familiares. Tem uma cristã chamada Girija que faleceu nesse atentado, e o esposo dela, que sobreviveu, comenta que ela, dias antes, estava muito feliz e estava dançando, que era algo que ela não fazia na comemoração do filho dela. E ela chegou a mencionar que estava celebrando porque ela poderia morrer. E no dia seguinte foi quando ela sofreu o atentado. Ela estava no atentado e chegou a falecer uma semana depois, após ficar na UTI. Apesar da morte dela, o legado que ela deixou para a família continua vivo. Ela costumava ler a Bíblia todos os dias para a família e agora a filha é quem faz. O marido dela passou a frequentar a igreja, que ele não ia, e ele comenta assim: foi o desejo final dela, mas quando eu estou na igreja, dói quando eu lembro que perdi a oportunidade de adorar o Senhor juntos como família. Além da dor da perda, familiares como o esposo dela e outros tantos que sobreviveram, eles precisam lidar com os desafios de não ter mais os entes queridos. Esse cristão que se converteu após a morte da esposa ficou sozinho para criar os 4 filhos, que têm a idade entre 3 e 16 anos, e ele precisa de um suporte emocional e espiritual. E tudo isso a Portas Abertas, como ministério, tenta levar aos cristãos. Por fim, apesar de as notícias parecerem ruins no primeiro momento, nós precisamos estar lembrando sempre da esperança que nós temos em Cristo e que esses cristãos também tinham. Que nós possamos estar sendo usados para trazer consolo a esses irmãos e que nós possamos estar ajudando eles nesses momentos difíceis também, em que eles não podem adorar a Deus livremente como nós podemos. Então, nesse momento eu vou encerrar com oração, pedindo pela vida desses irmãos para que Deus possa estar nos abençoando. Oremos. Senhor nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por este dia. Obrigada pela liberdade que nós temos. Obrigada por ter enviado teu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Eu entrego em tuas mãos a vida desses cristãos da igreja perseguida, ó Pai, que não tem todo esse suporte que nós temos, que não tem essa liberdade de te cultuar. Esteja com eles, esteja com os sobreviventes dessas tragédias, Senhor, que eles possam estar sempre mirando o alvo, que é Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora teremos mais uma participação especial. Desta vez, a irmã Lúcia trará uma poesia acerca desta data comemorativa, que é a Páscoa. Dizia assim meu Senhor: irei até Jerusalém, importa ser preso e sofrer, ser crucificado também. Após 3 dias ressurgirei, depois para o céu subirei, à destra do Pai me assentarei. Chegando em Jerusalém, cumpriu-se a escritura também. Resolveram prender e maltratar meu Senhor. Como cordeiro mudo aceitou, apesar da cruz carregou. Depois crucificaram o meu Senhor. Crucificaram o meu bom Senhor, porém ele ressuscitou. Perante os fiéis se mostrou dizendo: minha paz vos dou. Subiu para os céus, uma rica promessa deixou. Convosco estarei e para sempre estou. Levou-os até um lugar chamado Betânia e lá levantou as mãos para os céus e os abençoou. A Santa Escritura explicou. Prometeu um consolador. Depois uma nuvem os separou. Os que ficaram no monte, os fiéis,
com saudade olhando para os céus, bem triste porque o Senhor subiu para os céus e os deixou. Porém Jesus tem compaixão. Um anjo urgente enviou, e bem perto deles falou: varões galileus, que estáis acima a olhar? Eis que Jesus foi recebido nos altos céus, consolai-vos que ele voltará, que do mesmo modo virá, assim como foi, ele voltará. Muito bem, meus irmãos, vamos agora entoar o último cântico, antes da pregação. Será o hino de número 123, do cantor cristão Bendito Cordeiro. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais salvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Após esse momento de louvor, vamos agora ter a mensagem do Senhor com o pastor Gil.
Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui na presença do Senhor para escutarmos mais uma vez da sua palavra, né? Esperamos que a palavra do Senhor esteja nos ensinando, esteja nos exortando e fortalecendo a nossa fé, irmãos, diante da caminhada que nós temos na vida cristã. Esta noite gostaria de estudar com vocês o seguinte tema: salvos pelo sangue do Cordeiro. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Não vamos estudar todo o capítulo, que, por sinal, é bastante grande, mas vamos ver alguns textos aqui, ou alguns versículos, melhor dizendo, deste capítulo. Salvos pelo sangue do Cordeiro. O contexto aqui, irmãos, ainda é o das pragas que Deus enviou sobre os egípcios. E aqui nós estamos na 10ª praga, que foi diferente de todas as outras, foi a mais severa das pragas, e matou o primeiro ou o primogênito em todos os lares que não se prepararam contra o anjo da morte. Não foi o caso dos primogênitos hebreus, cujas famílias seguiram a orientação dada por Deus. E essa história, esse episódio, irmãos, mostra ali, podemos dizer que é uma descrição da mais clara redenção em todo o Antigo Testamento. Além disso, o livramento do povo de Deus ali do Egito é uma ilustração de nossa libertação do pecado e de Satanás, simbolizados aqui nessa história pelo Egito e por Faraó. Vejamos então os passos que os israelitas deram por ocasião da instituição da Páscoa, celebrada de modo memorável a libertação deles da escravidão egípcia. Em primeiro lugar, o primeiro passo, eles encontraram um cordeiro perfeito. Veja aí, Êxodo 12, versículo 3, eu posso ler do verso 1 ao 3, que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o primeiro passo que eles deram foi encontrar um cordeiro perfeito. Se você seguir aqui a leitura, nós vamos perceber que se o cordeiro fosse grande demais para uma família, então outras famílias deveriam se juntar a fim de celebrar ali a Páscoa, né, e para que nada sobrasse. E devemos notar que não se tratava de um cordeiro qualquer. O cordeiro tinha que ser perfeito. Veja no verso 5. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, o cordeiro tinha que ser perfeito. Se a gente lê lá no livro de Levítico, capítulo 22, dos versos 22 a 24, também vai falar sobre isso. E essa perfeição do cordeiro tinha que ser verificada durante um período de tempo. Deveria ser observado ali durante 4 dias antes de ser morto. Para quê? Para garantir que o cordeiro estava dentro das especificações divinas, como nós temos visto aqui no texto, né? No versículo 3, menciona aí um cordeiro para cada família, e no verso 6 diz: E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. No versículo 3,
a gente percebe que ele menciona aos 10 deste mês. O cordeiro deveria ser observado, então, do dia 10 até o dia 14º do mês. Portanto, tinham 4 dias de observação ali para ver se realmente não tinha defeito no cordeiro, porque de fato tinha que ser um cordeiro perfeito. Você pode estar perguntando, por que esse padrão? Por que o cordeiro tinha que seguir todas essas especificações? Porque, irmãos, esse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, para o nosso Salvador, que não conheceu o pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, mostra isso. Um cordeiro que era sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, mostra isso. Um cordeiro que não tinha mancha nem defeito. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, nós podemos observar isso. Um cordeiro que era santo, lá em Lucas, capítulo 1, verso 35. E Cristo foi observado, irmãos, durante 30 anos por sua família e amigos. Durante 3 anos ele foi observado pelas multidões e ninguém encontrou defeito na pessoa de Cristo. Os seus inimigos admitiram a inocência de Cristo. Pilatos reconheceu a inocência de Cristo quando ele disse que não via nele crime algum. Está registrado lá em Lucas 23:4. Judas, depois tomado pelo remorso, chega lá para devolver as moedas e diz: eu traí sangue inocente. Até os demônios afirmaram que Jesus era santo. Isso está registrado em Marcos 1, versículo 24. E por fim, Deus, o Pai, aprovou a perfeição de Cristo. Por 2 vezes ele disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17 e Mateus 17:5. Então, o primeiro passo dado pelo povo de Israel ali por ocasião daquela primeira Páscoa, irmãos, foi que eles encontraram um cordeiro perfeito. E lembra, esse cordeiro perfeito apontava para o Senhor Jesus Cristo, que também foi observado e foi aprovado por Deus como um que nunca cometeu nenhum pecado. Em segundo lugar, o segundo passo dado pelo povo de Israel naquela primeira Páscoa, quando a Páscoa foi instituída, eles mataram o cordeiro. Capítulo 12, verso 6 diz: e o guardareis, ou seja, guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro precisava ser sacrificado. Uma lição muito importante aqui, irmãos. Não foi a vida do cordeiro que salvou o povo, mas sim a morte do cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro escolhido tinha o pescoço cortado com uma faca, e quando o sangue escorria pelo ferimento, era colhido numa bacia. Esse processo todo era feito. E podemos dizer que nem o cordeiro pascal, nem Cristo, o Cordeiro de Deus, morreram por acidente ou de causas naturais. Ambos foram escolhidos para serem deliberadamente mortos. E quando o cordeiro foi morto? Nós vimos aqui no texto, né? Ele menciona aí no versículo 6 que ele deveria ser sacrificado à tarde ou de tardezinha, entre o anoitecer, entre 3 horas da tarde e 6 horas da noite. E foi exatamente essa hora do dia em que Cristo foi crucificado. Ele morreu no dia em que os cordeiros da Páscoa eram mortos. Né? Lá em João, capítulo 18, versículo 28, nós temos uma informação aqui acerca disto. João 18, verso 28 diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem.
mais poderem comer a Páscoa. Então Jesus morreu exatamente nesse período da Páscoa, em que os cordeiros estavam sendo sacrificados ali naquela ocasião, irmãos. Então Jesus também morreu entre 3 e 6 horas, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. E devemos lembrar que tanto o Cordeiro Pascal como Cristo, o Cordeiro de Deus, por ocasião da morte, não tiveram nenhum de seus ossos quebrados. Em Êxodo 12, versículo 46, Êxodo 12, 46, nós encontramos essa informação. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então, já era um outro detalhe ali, que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado. Irmãos, isso se cumpriu de modo perfeito, de modo pleno, a palavra do Senhor se cumprindo, quando Jesus morreu ali na cruz. Lá em João 19, versículos 33 e 36, nós lemos assim: Mas vindo a Jesus, os soldados chegando ali até Jesus, quando ele estava crucificado ali, colocado na cruz, vendo-o já morto, os soldados vendo que Jesus já estava morto, é esse o sentido, não lhe quebraram as pernas. E no versículo 36 explica: Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então eu acho que vocês estão notando que ao estudarmos a respeito da Páscoa, quando estudamos a Páscoa, nós estamos olhando para um espelho e vendo os detalhes da grandiosa obra de Cristo em nosso favor. O sacrifício de Cristo em nosso favor. Voltando aqui para Êxodo capítulo 12, o terceiro passo que o povo deu por ocasião da instituição da Páscoa, eles aspergiram o sangue do cordeiro, do jeito que Deus tinha pedido, né? Veja, no capítulo 12, versículo 7, diz: E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E o versículo 12 diz: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Verso 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue tinha que ser aspergido sobre a viga superior da porta e nos dois lados dos umbrais. Naquela noite Deus passaria pelo Egito, mas ao ouvir o sangue, passaria por cima daquela casa. Aliás, a palavra Páscoa vem de um termo hebraico cujo significado é passar por cima, em referência a esse ato histórico de Deus poupar Israel. Naquela terrível noite para os egípcios, Deus passou por cima das casas marcadas com sangue nos umbrais e nos lados das portas das residências. Por que nesses 3 lugares? Eu não estou aqui afirmando, mas talvez já apontando para a cruz de Cristo. A verga representava a extremidade vertical da cruz e as ombreiras, o braço horizontal. E o detalhe aqui, somente o sangue na porta os salvaria. Salvaria as pessoas daquela família. Uma porta fechada não impediria a entrada do anjo da morte. Somente o sangue aplicado seria reconhecido como proteção. Manter o cordeiro preso no fundo do quintal, demonstrando devoção, não salvaria da morte. Para que a família fosse salva,
Deus precisaria antes ver o sangue. Cada família deveria se apropriar individualmente da provisão divina. Tem muita gente, irmãos e amigos, que considera Cristo como um grande mestre, como um grande exemplo, talvez se não um dos maiores, o maior homem que já existiu na história da humanidade. E enfatizam muito as palavras e os sinais, mas esquecem de sua morte na cruz. Apenas vê Jesus como mestre, como exemplo. Essa atitude não salva o pecador da morte. Foi sua morte na cruz que pagou o preço pela nossa redenção. Só há uma maneira de escapar do justo julgamento de Deus: aceitar e crer no sacrifício de Cristo por nós. Não apenas acreditar que ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas é preciso se apropriar desse sacrifício. Isto é preciso crer que ele morreu por você, para tirar os seus pecados. Então você precisa compreender isto, amigo ouvinte. Em quarto lugar, quarto passo que os judeus deram ali por ocasião daquela Páscoa, eles comemoraram com o Cordeiro. Lá em Êxodo 12, versos 8 e 9, nós lemos o seguinte, versos 8 e 9 e também o verso 14. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E no verso 14, nós lemos que Deus dizendo: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, os judeus, naquela ocasião da instituição da Páscoa, comemoraram com o Cordeiro. Enquanto os filhos dos egípcios estavam ali morrendo, os hebreus deviam tomar uma refeição. O Egito se preparava para funerais e os israelitas estavam se preparando para um banquete. E naquela ocasião, o prato principal daquela refeição foi um cordeiro assado, satisfazendo o seu apetite físico. A lição aqui é a seguinte: o cordeiro que salvou também foi o cordeiro que satisfez. E aplicando isso para as nossas vidas, devemos compreender que o Cristo que morreu por nós é o mesmo cordeiro em quem nós nos deleitamos. Somos salvos pela fé em seu sangue, mas crescemos em plena comunhão com a sua vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Tem outra tradução que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa. Então, para o crente, se tivéssemos que escolher um símbolo para a Páscoa, não era o coelho, e sim um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso nós celebramos dessa maneira. Confiamos em Cristo para nos salvar de nossos pecados por meio do seu sacrifício. Mas também devemos fazer de Cristo o nosso alimento, a fim de que tenhamos forças para a nossa longa jornada. Então, esse foi o quarto passo dado pelos judeus naquela ocasião da instituição da Páscoa. Eles comemoraram com o Cordeiro. E o último passo que eles deram, irmãos, eles andaram na liberdade do Cordeiro. Lembra do contexto ali, o povo de Deus saindo do Egito. Os estudiosos dizem que naquela noite cerca de 2 milhões saíram do Egito.
e eles tinham pouca provisão para essa jornada. Eles entrariam num deserto, forçados a confiar somente em Deus para tudo. Não tinham opção a não ser caminhar pela fé. Os israelitas não tinham mapa, nem muito menos GPS para conduzi-los ali. Irmãos, da mesma forma, nós não precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos apenas crer que Deus está nos guiando, que Deus está orientando o caminho. E aquele momento ali tinha várias coisas novas para acontecer. A partir daquele momento, os hebreus teriam uma nova vida. Estava começando a vida de Israel como nação. Então, é inaugurada ali, né, o povo de Deus como nação. Além disso, o êxodo significava liberdade para Israel. No capítulo 13 do livro de Êxodo, verso 3, Moisés disse o seguinte para o povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Então, observe aqui o termo casa da servidão, né? Isso ficaria para trás. Isso apontava para o Egito. Casa da servidão, por quê? Porque ali o povo de Deus foi tratado como escravo. Eram escravos por vários anos, várias décadas, né? E eles deveriam se lembrar, quando pensassem no Egito, lembrar que não foi um tempo nada agradável. Era uma casa de servidão. Mas com o êxodo, que significa saída, né? O povo deixando ali o Egito, significava a liberdade, uma liberdade resultante da morte do Cordeiro. A partir daquele momento, os israelitas experimentariam uma nova segurança, né? Uma nova vida, uma nova liberdade, melhor dizendo, e também uma segurança nova, real. Veja em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8. Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8. Diz: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Então, depois que daquela saída ali, né, tinha esse significado para o povo de Israel, eles agora se tornariam a possessão do Senhor, o povo do Senhor, como uma nação. E seguindo aqui o texto, voltando para Êxodo capítulo 12, e olhando aqui um texto, na verdade, no capítulo 13, depois que a nação saiu do Egito, foi exigido que os filhos primogênitos, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, fossem especialmente consagrados ao Senhor. Está em Êxodo 13, versículo 2. Vamos ler do 1. Diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, primeiro filho, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais. Então não somente os filhos ali, as pessoas, né, os seres humanos, mas também os animais. Deus estava pedindo aqui para que o primogênito fosse consagrado ao Senhor. O que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais.
porque meu é. Então, Deus estava pedindo para que os primogênitos fossem consagrados. Eles haviam sido redimidos por um alto preço. Agora deveriam ser devolvidos ao Senhor. Todas as famílias resgatadas passaram a pertencer a Deus. Da mesma maneira, irmãos, já que o Cordeiro morreu em nosso lugar e nós escapamos da morte eterna, nada mais apropriado consagrarmos a nossa vida a Ele. Você, amigo que não é crente, amigo que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, o sacrifício que Jesus fez por você e em seu lugar, aceite esse sacrifício. Põe a sua fé nessa obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Deixe de colocar a fé na igreja, na religião, ou em você, nos seus sacrifícios, nas suas obras. Coloque a sua fé no sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Peça para Ele lavar os seus pecados no sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu para que você tivesse vida. Entregue agora mesmo a sua vida a Cristo. Consagre a sua vida ao Senhor. Do jeito que Deus disse aqui, os cordeiros que escaparam da morte devem ser consagrados a mim. Consagre a sua vida a Cristo. Se torne um servo de Deus. Tome a sua decisão de aceitar a Cristo como teu Salvador. É somente pelo sangue de Cristo que nós escapamos do julgamento de Deus. Agora, esse sangue deve ser aplicado em nossos corações pela fé. Pela fé. E somente quando fazemos isso é que nós temos acesso permanente à presença de Deus, já aqui nesta vida e também na vida por vir lá no céu. Já me encaminhando aqui para a conclusão da nossa mensagem. Salvos pelo sangue do Cordeiro. Você já foi salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus? Talvez você ainda não entenda bem e esteja perguntando, salvo de quê, pastor? Salvo, amigo, da escravidão do pecado. Salvo das amarras desse mundo. Salvo das garras do diabo. Salvo da morte eterna. Lembra na história lá da primeira Páscoa, né? Os cordeiros, ou melhor dizendo, os primogênitos foram salvos da morte. E Jesus foi sacrificado na cruz para nos salvar da morte eterna, da condenação eterna no inferno. Tudo isso é possível e pode se tornar uma realidade em sua vida, amigo ouvinte, a partir do exato momento que você reconhecer que tem pecado contra Deus, que tem ofendido a santidade de Deus, o seu Criador. No instante em que você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não apenas reconhecer que tem pecado contra Deus, mas pedir perdão a Deus, confessa os seus pecados a Deus, não é ao pastor, não é ao padre, não é a outro líder religioso. Confessa os seus pecados a Deus, porque é contra Deus que você tem pecado. E por fim, você precisa confiar totalmente no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz a fim de te salvar. Faça uma oração aí mesmo onde você estiver e convide a Cristo para entrar na tua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Diga a Ele que você acredita agora, nesse exato momento. Você está tomando a sua decisão de acreditar que o sangue de Jesus, que Ele derramou lá naquela cruz, é suficiente, é poderoso para perdoar os seus pecados e para te salvar da morte eterna. Toma essa sua decisão aí onde você está. Converse com Ele, na sua mente, aí no seu coração. E você, meu irmão crente, você continua andando na liberdade do Cordeiro ou tem voltado à casa da servidão, ao Egito, que representa o mundo? Quando você lê o resto aqui do livro de Êxodo, de outros livros da Bíblia, de Números, você percebe o povo de Israel de vez em quando dizendo que queria voltar
estava tendo saudade daquele tempo que era do Egito, né? E reclamava com Moisés, com os líderes, dizendo: a gente quer voltar para o Egito. E se a gente não tiver cuidado, ou sendo sincero, vez por outra, a gente volta ao Egito. A gente volta a se submeter à servidão do pecado e do mundo. Se isso tem ocorrido com você, meu amado irmão, você precisa voltar para Jesus. Volte para os santos caminhos do Senhor. Eu não posso esquecer de mencionar que o Cordeiro de Deus, além de morrer na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Não acreditamos num Salvador morto que permaneceu pregado ali na cruz. Não. Acreditamos num Salvador que morreu, sim, pelos nossos pecados, mas ressuscitou para dar vida, demonstrando que pode dar vida a todo aquele que nele crê, porque ele venceu a morte. O nosso Cordeiro está vivo e é por isso que nós podemos crer no amanhã. Se você for lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, menciona também Jesus, o Cordeiro, não mais o Cordeiro que permaneceu ali na morte. Por várias vezes ele menciona em Apocalipse, no capítulo 5, né? Ele diz aqui, menciona o Cordeiro de Deus, que é digno, né, de receber todo louvor e toda adoração. Veja em Apocalipse 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto. No passado foi morto, mas ele está vivo. Hoje ele está vivo. Digno é o Cordeiro de receber o poder, riquezas e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. O Cordeiro que está sentado no trono de Deus, porque ele está vivo. Então, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, que nós lembramos sim da morte de Jesus, mas não podemos esquecer da sua ressurreição. Ele é um Salvador vivo. Vamos então louvar a Deus com o cântico Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E em seguida o irmão Rafael vai fazer uma oração encerrando o nosso culto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, a Deus, por esse culto. Que o Senhor possa estar restaurando para essa nação, possa estar afastando essa pandemia, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, do nosso povo, que a igreja, Deus, possa continuar unida nesse momento de dificuldade, que possamos estar olhando para os outros irmãos, aos outros amigos. Te pedimos, ó Pai, diante da Tua presença, que o Senhor possa estar abençoando cada um nessa semana, que o Senhor possa estar nos livrando, ó Pai, de todo mal, e que possamos, ó Deus, assim, estar plenos na Tua soberania e na Tua providência. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos e te agradecemos. Amém.